Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da Vale TV. Hoje um programa super especial, sempre é um programa especial, né? Porque eu trago convidados aqui que são maravilhosos, né? E hoje a gente vai falar muito sobre sustentabilidade, ESG e toda essa parte aqui ambiental, que também é muito importante para nós, né? Que vivemos aí há pouco tempo essas enchentes de maio, né? Então tudo isso aqui vai ser a pauta desse nosso programa de hoje. Agradecer também a Floricultura Ideal, que está sempre comigo aqui no programa As Pessoas Inspiram, né, com essa linda orquídea, e convido também a todos a visitarem os estabelecimentos da Floricultura Ideal em Novo Hamburgo. E para conversar com a gente hoje, nada mais nada menos, Nicole Portela, uma amiga queridíssima, ela que é engenheira ambiental e mestre ambiental também, né? Também trabalhou em empreendimentos públicos e privados, projetos de GE e economia circular, é palestrante facilitadora de capacitações em ESG, ODS e sustentabilidade, estrategista de impacto e também de indicadores de ESG, multiplicadoras do Sistema B, membro do Donos Brasil, do Capitalismo Consciente e também do comitê da ABNT 2030. E conselheira do Instituto Formou, sócia da Nuvem Sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Nicole, ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigada, Eli. Olá para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilhosa, maravilhosa. E a Nicole está gestionando aqui um bebê, né? Quantos meses, Nicole? Estou no oitavo mês. Oitavo mês, gente, olha só. Muita honra em tê-la aqui, né? Obrigado por estar aqui trocando ideias com a gente no programa As Pessoas Inspiram, né? E hoje, Nicole, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, né? E entenderem aí por que a sustentabilidade, ESG, essas pautas todas estiveram aqui contigo desde então. Bom, então, eu venho da engenharia ambiental, né? Então, por mais que ela seja um tripé importante da sustentabilidade, ela é uma parte do tripé da sustentabilidade, né? Que é o ambiental, o social e o econômico. A sustentabilidade não estava tão na minha rotina, apesar de vir da engenharia ambiental. Então, eu tive um grande despertar ali, porque eu trabalhei em algumas obras de infraestrutura rodoviária, né? Pelo Brasil, e eu sentia falta de poder trabalhar temáticas sociais e que envolvesse mais as pessoas e a gestão, a governança, né, como um todo. Então, na pandemia, eu fiz uma transição de carreira no início da pandemia, né, logo no primeiro ano, e comecei a trabalhar com projetos mais voltados para a economia circular, para emissões de gases de efeito estufa, e tentar trazer um pouco mais próxima a questão das pessoas para a área ambiental, porque a área ambiental sozinha, como bem vimos agora, né, nas enchentes, o meio ambiente sozinho ele não consegue evoluir, já que o nosso impacto no planeta é tão profundo. Então, nós como seres humanos precisamos andar junto com o meio ambiente, as organizações também. Então, isso tudo é um grande elo, né? As pessoas, o planeta e as organizações, assim, a economia. Então, eu entendi que era muito mais amplo. E aí eu comecei a mergulhar na sustentabilidade, vi que era um universo muito legal e foi um caminho sem volta. Sim, imagino, né? Sabe, Nicole, que semana passada eu estive num evento em Porto Alegre e a pessoa que veio era um sueco, né? E ele trouxe nas suas falas, né, que a gente veio, na verdade, assim, essa conexão do meio ambiente com as pessoas, né, nunca deveria ter sido apartado, né? E ele colocou numa tela de slide que eu achei muito bacana, assim, a biodiversidade, né? E nós lá no meio. Como é que é para ti isso? Nós somos a natureza, né? Bom, nós somos a natureza e nós dependemos dela. E aí é legal porque os próprios desafios globais e locais que nós vivemos nos trazem isso. Às vezes é só uma questão de perceber como isso é trazido. Por exemplo, a questão da enchente atrapalhou muito a economia, né? Porque, enfim, mas isso tem muito a ver com a mudança climática que a gente está vivendo, com a crise climática, né? Uma emergência. Então, nós precisamos nos adaptar para isso. E me adaptar sozinho não vai ser suficiente. Eu preciso me adaptar coletivamente, com políticas públicas, com iniciativas conjuntas entre as pessoas, né, a sociedade e o meio ambiente.
precisa se entender essa complexidade. E são pautas transversais, né, Nicole, que acabam nos atingindo, né, como você mesmo fala, né, nessa questão coletiva, né, por exemplo, de uma crise climática que a gente viveu agora em maio, né, que nos afetou diretamente e indiretamente, né? Exatamente. E aí, quando nós olhamos para a sustentabilidade ou para a ESG, né, como um todo, o ESG até ele veio assim de provocações ali do Pacto Global da ONU, né, que é uma vertente da ONU que olha para as organizações para acelerar a sustentabilidade nas organizações públicas e privadas. O Pacto Global fez uma provocação lá para o mercado financeiro em 2004. E aí foi cunhado o termo ESG, né? Sim. Então, porque foi utilizado um termo quem se importa ganha. Então, quem se importa com o meio ambiente e as pessoas, além do lucro, vai sair ganhando. Então, mas isso foi lá em 2004. Sim. Demoraram alguns anos para isso pegar mesmo, né? Mas, felizmente, hoje em dia, a gente já ouviu falar bem mais e parece que esse despertar tá sendo acelerado, assim. Infelizmente, não pelos melhores meios, né? Mas... É muito louco, né, Nicole? Porque a gente vê, assim, muitas coisas acontecendo que impactam diretamente na gente, assim, né? Tudo que aconteceu nas enchentes, né, foi uma prova de que se a gente não se organizar como sociedade para uma construção de um processo diferenciado, a gente vai ter muitas crises e bem mais fortes do que a gente já teve, né? Exatamente. E aí eu acredito que tem muitas crises que poderiam ser previstas, né, pelos governos, pelas empresas. A pandemia é uma delas, as enchentes são outras. Por exemplo, todos esses casos estavam já previstos nos relatórios são diferentes linguagens para diferentes públicos. O relatório do Fórum Econômico Mundial, que anualmente traz os principais riscos globais, a pandemia já estava lá como um possível risco global. Os eventos climáticos extremos também já estão há anos lá, né, pautados. E os relatórios do IPCC, que é um organismo internacional para mudanças climáticas, já trazem como pode acontecer, quais são os principais riscos para a nossa região, por exemplo, né, para o sul do Brasil. Então, poderíamos já estar um pouco mais prontos. Então, quem sabe agora seja uma oportunidade para a gente olhar para isso e se preparar, né, se antecipar a essas possíveis catástrofes e sofrer menos e aproveitar também, porque tem muitas oportunidades no meio disso e essa conexão, essa reconexão com a biodiversidade que tu trouxe antes, né, do que tu ouviu, ela é muito benéfica para o ser humano. Então, quem se reconecta com a natureza de diferentes formas, consegue sentir como isso faz bem para si como ser humano, né? E muitas vezes criar negócios e novas oportunidades a partir disso. E tá aí o caso da bioeconomia, né? Super em ascensão. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Com certeza. E eu vi aqui, Nicole, também que tu falas muito sobre o ODS, né? Como é que as pessoas que não tiveram ainda acesso, não compreendem direito, como é que isso se relaciona? Sustentabilidade, ODS, ESG? Conta um pouquinho para nós. Parece que é tudo a mesma coisa, né? Sim. Tudo bem confundir. É comum quem está começando a falar sobre esse tema, ouvir falar, confundir, achar que é tudo a mesma coisa. Mas sustentabilidade veio antes. O termo desenvolvimento sustentável é de lá de 70, da década de 70. O termo de sustentabilidade, o tripé de sustentabilidade, que é ambiental, social e econômico, né? Pessoas, planeta e lucro, vem da década de 90, né? Foi cunhado pelo John Elkington, que esteve aqui no South Summit, né, nesse ano, e trouxe aqui, já temos que evoluir com isso. Então, a sustentabilidade foi ali as empresas olharem para pessoas e planeta além do lucro. O ESG veio em 2004, como eu comentei, né, dessa provocação, veio para o mercado financeiro. Na pandemia, o ESG ele ganhou uma nova abrangência, ele se democratizou, digamos assim, ele foi para outras vertentes, para empresas médias, pequenas, governos, enfim, além das que estão listadas na Bolsa, né?
E ODS surgiu em 2015. Então, eles surgem em momentos diferentes, com objetivos diferentes, mas eles se entrelaçam em algum momento. Então, eu posso trabalhar com uma estratégia ESG na minha organização, e dentro dela eu posso considerar os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos globais, criados em 2015, que têm metas para serem desenvolvidas até 2030. Então, a gente já passou da metade do caminho. E muitas pessoas ainda não conhecem os ODS. E eles são uma ferramenta, um guia muito potente para tanto governos como empresas se guiarem em prol da sustentabilidade. Então, e nós, né, como eu e a galera da nuvem e nossos parceiros, né, você, inclusive, a gente tenta linkar as atividades das organizações com esses objetivos para as organizações entenderem que elas já fazem muita coisa em prol dos ODS e direcionarem para onde elas querem colocar mais a sua energia, porque colocar em tudo não vai ser possível. Exato. Eu fiz um curso com a Nicole há um tempo atrás, né, e ela trouxe muito bem, né, a equipe dela trouxe muito bem isso, né, de que cada empresa, dentro desses 17 ODS, ele tem que priorizar alguns que são mais importantes, porque a gente não vai dar conta, como tu mesmo falaste, né, de tudo. A gente pode, como é que eu vou dizer assim, a gente pode impactar um ou outro ODS, mas tem aquele que é o nosso DNA, né, os nossos DNAs, que pode ser 1, 2, 3, né? Nós até sempre recomendamos, né, como vem a recomendação do próprio Pacto Global, priorizar de 3 a 5 desses objetivos para a organização. Tu pode até estar apoiando vários outros, ou até mesmo todos os 17 objetivos. Mas é importante priorizar, porque a gestão, ela precisa focar em alguma coisa, né? Então, eu posso... eu trabalho aqui com desenvolvimento de carreira, então talvez eu possa trabalhar com o objetivo 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Ou eu trabalho com biodiversidade, eu posso trabalhar com o ODS 15, que é a vida na terra. Então, eu trabalho também internamente com meus colaboradores a questão de equidade de gênero. Então, eu trabalho com o ODS 5, que é sobre isso. Eu vou entender o que eu vou priorizar dentro do que faz sentido para o propósito da minha organização. Eu não preciso mudar tudo, eu só tento encaixar as coisas. Claro. E dentro dessa linha, né, para quem está iniciando um processo aqui de implantação de uma Agenda 2030, né, tem algumas leituras que são recomendáveis, né? E também a BNT 2030, né? Isso. Conta para nós como é que é um pouco esse relatório, enfim. A regulamentação para ESG, né? Aí é uma questão um pouco polêmica. Será que ESG vai pegar ou não? Tá pegando. Então, não tem mais volta. Já pegou, assim, e se pensa que não tá pegando é porque tá um pouco por fora do assunto, assim. Então, sim, tá pegando, porque temos várias regulamentações globais sobre isso, e a CVM, que é um organismo também brasileiro que trabalha com as empresas listadas na Bolsa, antes tinha esse reporte já vou chegar na PR 2030. Ela tinha um reporte, tem um reporte atualmente voluntário, né? As empresas que querem reportar sustentabilidade fazem isso. E já são várias, tem crescido ano a ano as empresas que fazem isso. E a partir de 2026 isso vai ser obrigatório. E aí essas empresas que são grandonas, elas arrastam toda uma cadeia de valor e todo um mercado, né? Então, e aí se geram novas políticas públicas em prol disso. E a BNT PR 2030, ela é a PR porque ela é uma prática recomendada, então ainda não é uma normativa, mas ela tende a ser uma certificação, né? Então o caminho é esse. Ela pode ser comprada no site da BNT, né? É um valor super acessível, assim, e é uma ferramenta que as empresas podem começar estudando para entender como o ESG se conecta com essas organizações. Nós abordamos isso nos cursos da nuvem, né? Quais são os temas e critérios ambientais, sociais e de governança, porque, até voltando um pouquinho, ESG, vem de environmental, que é ambiental, né, em inglês, S de social e G de governança. Então, eu preciso entender o que é isso na prática. Bom, tem como entender e tem como traduzir isso para dentro da organização. Né? E como é que eu estou fazendo isso aqui dentro?
tu consegue mapear muito claramente isso. E a prática recomendada, PR 2030 da ABNT, ela é uma ferramenta super importante e de simples entendimento para quem quer iniciar ali esse caminho antes até de fazer alguma capacitação. A gente super recomenda que leia essa prática recomendada. Uhum. Não, é bem bacana, né? Eu acho que a gente tem que estar buscando, né, todas as ferramentas que podem nos ajudar a tornar uma empresa melhor, né, fazer as coisas no mundo com impacto positivo, né? E Nicole, eu sei que tu vem de uma trajetória, né, a Nicole, pessoa física, né, e chegou o momento que chegou esse horário de vamos fazer uma empresa. Conta um pouco para nós da Nuvem. É muito louco isso, né? Eu trabalhei assim, quando eu saí da área técnica ambiental, aí trabalhei um tempo para outras empresas, eu fiz outras consultorias como pessoa física, dei alguns cursos como pessoa física também. E aí veio uma vontade assim de, não estou conseguindo fazer esse projeto aqui nesse lugar que eu trabalho. E aí surgiu a sócia da Nuvem. A Nuvem era uma empresa de engenharia e virou uma empresa de sustentabilidade logo após a pandemia, né, 2021, a Nuvem nasceu e nós nascemos como uma empresa de consultoria. E aí, inicialmente, nós prestamos consultoria para empresas que queriam se entender como uma empresa de economia circular ou quais são as iniciativas de sustentabilidade que eu aplico. E aí nós desenvolvemos um método numa consultoria muito legal que virou workshop, que tu fizeste depois, que foi construção de indicadores ESG conectados aos ODS. Isso nasceu de uma consultoria. Olha, né? Só. Então, nós gostamos muito de criar esses projetos e hoje nós estamos mais como uma empresa um pouco menos para o lado da consultoria e mais para o lado dos treinamentos, porque a gente está entendendo que está sendo muito necessário esse letramento, por mais que já tenha alguns anos nisso, esse letramento e essa tradução, assim, então nossos cursos são teórico-práticos, sempre tem mão na massa. E a galera, né, tanto colaboradores como lideranças e conselhos saem saem entendendo, então é isso, então nós já fazemos isso e podemos fazer aquilo, né? Então eu acho que é uma grande tradução desses muitos termos, muitas siglas para o dia a dia das empresas, para elas se encontrarem e seguirem seu caminho, assim, dentro da sustentabilidade como um todo. Que bacana, que bacana. E eu recomendo muito, né? Eu já participei, como eu falei para vocês, né? Então, vale a pena depois procurar aqui a Nicole nas redes sociais, né? E a Nuvem também, para saber um pouco mais do que está rolando, né? Quais são os treinamentos aí que vem até o final do ano, enfim, não sei se você já tem alguma agenda, né? Então tá, Nicole, eu vou te perguntar aqui, eu vi dentro da tua mini bio aqui que tu faz parte de muitos movimentos, né? E o que isso tem trazido de positivo para você? A rede, o networking, o aprendizado, conhecer novas pessoas, inclusive você, né, que eu conheci pelo Capitalismo Consciente, e é um grupo incrível, assim, então, desde que eu fiz essa transição de carreira em 2020, 2021, comecei a fazer cursos pelo Sistema B Brasil e depois eu fui facilitadora, né, enfim, para os novos multiplicadores do Sistema B, e aí, nesse tempo também já me envolvi com o Capitalismo Consciente Brasil, que é são movimentos nacionais, né, às vezes até globais, que vão afunilando para Brasil, Estado. E também tem outro movimento que eu participo, que é o Movimento Donut Brasil. Também é um movimento global. Para a galera da economia existe um novo termo aí, que é economia donut. Então, depois também, se der tempo, eu posso falar mais, senão vocês podem também pesquisar. E, enfim, eu tem vários movimentos que eu me envolvi. Movimento Lixo Zero, que foi o primeiro que eu me envolvi em 2019, assim, antes dessa transição, até foi o que me trouxe o despertar. Como é que tu é engenheiro ambiental e tu nunca ouviu falar de lixo zero? Sim, isso aconteceu. E aí eu comecei a fazer compostagem em casa, e aí eu organizei uma semana lixo zero em Porto Alegre. E aí comecei a me envolver com todos esses movimentos e pude perceber que, na verdade, eles são complementares, né? São movimentos complementares, movimentos que às vezes têm um CNPJ por trás e às vezes não. Como o Donut ainda não tem o CNPJ, mas o Capitalismo Consciente, o Sistema B Brasil tem. E
não é por isso que ele deixa de ser um movimento relevante, né? Então, eles se complementam. Por exemplo, o capitalismo consciente, ele traz uma questão mais de cultura, de propósito, de governança, né? Ele traz mais direcionado para as lideranças, um grande despertar da consciência das lideranças. O movimento B, e aí tem o Sistema B Brasil, mas tem os multiplicadores B também, que fazem parte disso, ele vem como um apoio, né, e tanto na questão da governança, a questão de propósito, mas também como um grande ferramental para que, como eu estou fazendo isso, como é que eu posso, como que eu faço isso né, em eixos, em práticas, em indicadores. Então, eu acho que eles se complementam muito bem, são linguagens diferentes e complementares, e o Donut Brasil, ele vem como um olhar de regeneração global, que o donut nada mais é do que uma rosquinha, um donut, em que nós temos duas linhas, uma linha externa, imagina aí, uma linha externa e uma linha interna. A linha externa é o teto ecológico que nós vivemos. Então, nós temos limites planetários, né? E nós já ultrapassamos 6 dos 9 limites planetários. Jesus. Sim, é efeito cascata. E o eixo interno é o eixo social. Então, para quem está dentro a ideia é ficar dentro desse donut, né? Então, se está todo mundo aqui dentro, está todo mundo seguro e justo, um mundo seguro e justo para viver. E aí a ideia é que se olhe para esses alicerces para além do PIB, né? Além da questão econômica. Então, outros indicadores assim. Então, é meio que conectar todas essas coisas, todos esses movimentos para fazer sentido, assim, a nossa trajetória. Exato, por meio das pessoas, que acho que é maravilhoso. Mas, Nicole, assim, a gente está já na finaleira aqui, né? Passa muito rápido, eu sempre digo. Mas queria que tu deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, deixasse as tuas redes sociais também, né? Pensando aí num futuro melhor para todos. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem assim, se a empresa quer ter retenção de talentos, tem que olhar para isso. Porque os jovens hoje, eles têm um olhar mais sensível para essas questões e querem se identificar com a empresa que eles vão trabalhar, enfim, né? Então, eu acredito que quem quer ser uma empresa que quer ser resiliente, ela precisa olhar para isso para poder sobreviver no meio dessa transformação louca, desse caos que a gente vive. E no fim vai ver que vale muito a pena e é um caminho sem volta. Então, eu acredito que dar o primeiro passo, se permitir conhecer um pouco mais sobre esse assunto, é o passo mais importante. E as nossas redes sociais são... a minha pessoal, vou passar também, porque às vezes quem quiser dar um alô também, eu adoro trocar uma ideia. Meu Instagram é Portela.ni, né? Portela.ni, com um L só. E o da Nuvem é nuvem.sustentabilidade. E ali vocês vão encontrar o nosso site, nossas, né, outras redes. E também tentem se conectar com as questões locais que estão acontecendo. Existem muitas questões globais, mas onde eu posso agir agora, né? Então, às vezes, tentar fazer algo pela nossa comunidade ou pela nossa empresa ou até pelos próprios funcionários pode ser algo muito relevante. E são sementes que estão sendo plantadas, né? Claro que tem que ter o olho lá do outro lado do mundo, mas tem que olhar para dentro também, então, e olhar para dentro de si também. Muito bem, muito bem. Nicole, mais uma vez aqui agradeço a tua vinda, né, ao programa As Pessoas Inspiram, e desejo aí um excelente final de ano com a gestação, né? Logo, logo temos bebê novo aqui chegando, né? Então, desejar aí tudo de melhor para ti. Agradecer a audiência também que está com a gente aqui no programa As Pessoas Inspiram, pela Vale TV, Canal 14, e também convidá-los para estar na próxima semana com mais um episódio das Pessoas Inspiram, às 22 horas, às quintas-feiras. Muito obrigada e até breve.